Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de Filosofia e Sociologia para o Exame Nacional do Ensino Médio. E nesta aula, nossa aula de número 3, nós vamos tratar do contexto histórico do surgimento da Sociologia. A aula essa que já teve uma versão enxuta, que está lá na nossa playlist, que tem aproximadamente 5, 6 minutos de duração. Essa aqui vai ter um pouquinho mais para a gente poder aprofundar e seguir o nosso cronograma. É importante você ter na sua mente também e principalmente ter feito o download da ficha de exercícios. Por quê? Porque logo depois você vai dar aquela treinada resolvendo algumas questões, ampliando o seu conhecimento e sanando algumas dúvidas. O que é importante você ter em mente para compreender o contexto histórico do surgimento da sociologia? Primeiro, é que a sociologia ela aparece no rastro, nas repercussões da chamada Era das Revoluções, termo que foi utilizado para se referir ao conjunto de mudanças radicais e profundas que a sociedade europeia sofreu e parte da sociedade americana a partir da ocorrência da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e, antes das duas, da Revolução Americana, também chamada de Independência das 13 colônias. E aí você fica pensando, como é que a Revolução Francesa, um acontecimento de cunho primordialmente político, como é que a Revolução Industrial, um conjunto de transformações que principalmente atingiu a economia e o mundo do trabalho, pode ter levado ao surgimento de uma outra ciência, de uma área do conhecimento completamente nova e diferente do conhecimento sobre a humanidade produzido até aquele momento. É o que a gente vai começar a entender agora. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando nós tratamos de Era das Revoluções, nós estamos utilizando o termo que o Eric Hobsbawm cunhou, que faz parte do conjunto de livros em que ele aborda com grande profundidade a chamada Idade Contemporânea. Uma revolução é uma transformação tão profunda que altera radicalmente não apenas as estruturas nas quais uma sociedade se fundamenta, como aquilo que contribui para a visão de mundo que aquelas pessoas tinham até aquele momento, contribui para uma alteração profunda. Então, todas as vezes que você ouvir falar de algo que é cognominado, que é designado, que a ele é atribuído o termo de revolucionário, procure pensar e procure identificar as transformações estruturais que aquele acontecimento, que aquela situação está trazendo. Se há uma transformação estrutural, é uma revolução. Se há uma alteração na organização política, na administração do Estado, na forma de entender e de organizar o mundo, é ou pode ser classificado como revolucionário. O que é importante você considerar numa situação como essa? Vamos entender em separado a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, porém é importante você ter em mente que elas se aproximam. Veja, a Revolução Industrial ela atingiu principalmente a parte econômica da sociedade e a partir dela houve uma repercussão nas outras áreas sociais. A Revolução Francesa ela trouxe uma transformação que é primordialmente política, mas que teve relação com a economia, teve relação com a cultura, atingiu os vários âmbitos da vida em sociedade, ou seja, entendimentos em separado, mas que se aproximam. Vamos pensar a partir da Revolução Francesa, de início. A Revolução Francesa, ela representou uma transformação na maneira de administrar o Estado que passou a se pautar a partir da ideia de um contrato social estabelecido entre governantes e governados, em que os governantes se comprometeriam em garantir a segurança e o bem-estar dos governados, a partir dali produzindo um direito à rebelião caso os governantes não fizessem ou não tornassem possível, não garantissem aquilo para o qual o contrato foi estabelecido. Em outras aulas a gente vai ver com mais profundidade como é que essas ideias liberais elas foram produzidas e afins. O que é que a gente vai ter a partir da Revolução Francesa? Uma alteração na forma de administrar o Estado que vai se pautar por uma ideia de contrato em que o governante não é mais o próprio Estado, como a gente tinha nessa perspectiva anterior à Revolução Francesa, com o governante se afirmando o próprio Estado, a própria instituição.
a partir das ideias liberais, a partir da vitória, entre aspas, por assim dizer, da burguesia, nós vamos encontrar o governante sendo um administrador do Estado e não mais a personificação do Estado. O que é que isso traz para a gente? A ideia, para a gente dar fazer uma comparação bem superficial, é como se o governante passasse a ser um servidor da população. Ele teria que atender aos interesses, às necessidades, a equilibrar aquelas situações de conflito entre os diversos grupos em nome da ordem e garantindo assim a segurança e o bem-estar de todo mundo. Aí você vai dizer, pô, que massa, então foi arretada a Revolução Francesa, foi muito legal. Até foi, mas como tudo que acontece na vida em sociedade, carregava suas contradições. E entre as contradições que o processo revolucionário francês apresentou, disse respeito, o que é que nós podemos identificar? Nós podemos identificar ali alguns elementos de exclusão de alguns grupos sociais. Então, nós tivemos a reorganização do Estado, que passou a ser administrado dentro de princípios liberais, pautados em um contrato social, com garantia de rebelião, com o direito a rebelar-se a partir do momento em que as leis fossem consideradas injustas ou fossem efetivamente injustas, ou que o governante, ao invés de garantir a segurança e o bem-estar da população, estava indo na direção contrária. Isso é muito bonito, mas o que aconteceu na prática não seguiu por aí, mas tornou-se, ou melhor, administrou-se a partir dali o Estado de maneira a afastar a maior parte da população, o chamado povo, ou se você preferir, o povo mesmo, o povo que está lá na base da sociedade. Esse foi efetivamente excluído dos processos de participação política, de maneira que nós tivemos um Estado que se reestruturou, um Estado que foi reorganizado para ser administrado dentro de uma ideologia burguesa, dentro de ideias liberais, mas que a ideia de povo não era o povo efetivamente, ou pelo menos o povo, toda a população que realizava o trabalho, que garantia a organização social daqueles locais. Então, o que é que nós temos? Uma França que, a partir dela, se irradiou a possibilidade de um governo para o povo, na soberania pautada no povo, mas que, na prática, não garantiu o direito de todos os grupos sociais. O que é que isso produz? A possibilidade de revolta, pela necessidade de uma representação política de seus interesses para a satisfação da necessidade desses grupos. Veja, isso vai produzir o quê? Movimentações, revoltas. Essas revoltas desestruturam aquilo que se pretendia ser ordenado. Então você já tem um motivo de reflexão. Por que desobedecem? Por que não atendem àquela autoridade? Por que reagem contra uma ordem que é boa para o povo? Sabe? Esse é um questionamento que é fundamental, questionamento que outros pensadores trouxeram, como por exemplo o Thomas Hobbes, ao perguntar por que nós obedecemos, por que nós atendemos a essas autoridades. Veja, essa é a questão política que vai gerar as interrogações que a sociologia vai procurar dar conta. Economicamente, a Revolução Francesa, ela traz em seu andamento aquilo que a Revolução Industrial lançou e ampliou em termos de sementes de mudança do modo de produção. Veja, a Revolução Industrial representou uma alteração radical na forma de produzir bens e de distribuí-los, alterando, por extensão, o cotidiano do trabalho. Nessa perspectiva, o que é que nós tivemos? O modo de produção capitalista se estabelece, alterando radicalmente a rotina de trabalho, a maneira como os bens eram produzidos, como eles eram distribuídos e como aqueles que eram responsáveis pela produção dos bens através da venda da sua força de trabalho, ou seja, os operários, como eles passaram a viver. O que é que nós temos a partir daí? Nós temos uma população
um grupo de pessoas que vai trabalhar para produzir, atendendo a interesses de mercado, mercado esse que é estimulado continuamente pelo consumo de bens em grande quantidade e que esses trabalhadores vão se submeter ou terão que se submeter a essa rotina de trabalho para atender aquilo que é vantajoso, aquilo que é vendável, aquilo que o mercado deseja. Entretanto, as condições de trabalho, elas não eram das melhores. E aí nós vamos ter processos de organização social, de grupos trabalhadores que vão reivindicar melhores condições e negação daquela situação de opressão. Grandes exemplos de movimentos que você vê com mais detalhe na sua aula de história foi o movimento ludista, também chamado de movimento dos quebradores de máquinas. Além deles, a gente vai ter o movimento cartista e organização de sindicatos que se caracterizavam e ainda hoje se caracterizam pela organização de trabalhadores a partir do ofício a qual eles se dedicam. Então você vai ter sindicato dos trabalhadores da construção civil, você vai ter sindicato de trabalhadores de fábricas de automóveis. Agora, naquele contexto, nós vamos ter o início dessa organização. Essa organização que vai reivindicar melhores condições. Entretanto, o Estado, organizado a partir dos interesses daqueles que detinham os meios de produção, ou seja, aquela burguesia industrial, vai atuar de maneira, na maior parte das vezes, a reprimir a ação daqueles trabalhadores que reivindicavam mudança nas condições de trabalho. Veja como agora o negócio se encaixa incrivelmente. Você vai ter um grupo social que reivindica melhores condições de trabalho, mas que não tem possibilidade de participar efetivamente do processo de transformação política, porque a eles não é garantido o status de cidadão dentro do que era estabelecido naquela sociedade. Então você tem uma dupla situação de revolta. Você vai ter os trabalhadores que vão procurar essa possibilidade de organização e de reivindicação, mas que essa reivindicação a eles é vedada, porque politicamente a eles não é atribuída a posição social de cidadãos. O que é que isso produz? Revoltas. Você vai ter revoltas de cunho político, revoltas de cunho econômico que se cruzam. E aí vem os questionamentos. Por que essa revolta? Por que esses grupos não se submetem à autoridade? E principalmente, como impedir que a desordem se espalhe? Como impedir que isso atrapalhe a vida social? É desses questionamentos que nós vamos ter a possibilidade de questionar as relações sociais para poder compreender o que acontece. Quem lança essa primeira tentativa? O Augusto Comte. Comte foi o pensador, foi o iniciador da sociologia, aquele que, influenciado pelas ideias cientificistas da época, o status que as ciências naturais tinham, procurou desenvolver uma ciência que identificasse os padrões de comportamento da sociedade para assim garantir a manutenção da ordem. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Gostou da aula? Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página facebookiana Salviano Feitosa, me siga no Instagram, @Salviano Feitosa, acesse o nosso site salvianofeitosa.com.br e principalmente pense fora da caixa.